Provavelmente a explicação que te deram sobre por que o avião voa está errada. Então neste vídeo eu vou te mostrar de fato como funciona uma asa, como o avião voa e você ainda vai poder fazer um experimento em casa para ver com os próprios olhos. Mas para isso eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal e me acompanhe até o final do vídeo. 5, we have program ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition. A área da engenharia que explica por que o avião voa é a aerodinâmica. A aerodinâmica é a área da mecânica dos fluidos que estuda os efeitos da interação causada pelo movimento relativo entre o ar e corpos sólidos, como por exemplo um carro se movendo. The effect that people are trying to create with the airflow that's now hitting the wing. Hey, wow, that's good. Again, Porém, ela não é aplicável somente a aviões e a carros. No projeto de arranha-céus, por exemplo, a aerodinâmica tem muita importância também. Eles estão sujeitos a ventos em alta velocidade que geram grandes cargas na estrutura. Essas cargas precisam ser entendidas e estimadas durante o projeto dessas construções. Mas vamos para a explicação sobre os aviões. Eu já ouvi algumas vezes uma explicação assim. Tanto o ar que passa pelo extradorso como o ar que passa pelo intradorso devem chegar ao bordo de fuga ao mesmo tempo. Como o extradorso tem uma maior curvatura, o ar em cima deve ter uma maior velocidade para que ele chegue ao bordo de fuga ao mesmo tempo que o ar que passa por baixo. Pelo princípio de Bernoulli, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Ou seja, a pressão no extradorso é menor que a pressão no intradorso, o que gera uma força para cima e faz com que o avião voe. Errou! Não há nenhum princípio físico que diz que o ar que percorre o extradorso e o ar que percorre o intradorso devem chegar juntos ao bordo de fuga. Inclusive há experimentos de túnel de vento que mostram exatamente o contrário. Segundo ponto, aerofólios com a mesma curvatura também geram sustentação. Um exemplo disso é o perfil de asa delta. E terceiro, muitos aviões, principalmente os mais antigos, têm perfis simétricos e mesmo assim eles voam. Então eu não sei pra você, mas pra mim isso não faz o menor sentido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos pegar uma situação na qual o avião está em um voo de cruzeiro. No voo de cruzeiro, a aeronave já ganhou altitude e está viajando a uma velocidade constante. 4 forças estão atuando no avião durante esse voo. A tração, resultado do trabalho dos motores que faz o avião acelerar. O arrasto, que é uma força que gera resistência ao movimento, e todo o corpo se movendo em meio ao ar sofre. O peso e a sustentação, que faz com que o avião mantenha ou ganhe altitude. Guarde este nome, sustentação. Para a aeronave manter o voo, é necessário que a sustentação seja maior ou igual ao peso dela. E é aí que entra a explicação sobre o comportamento do ar quando ele passa pela asa. Ou seja, para explicar como o avião voa, eu preciso te explicar como a sustentação é gerada. A maior parte dela é gerada na asa, mas a fuselagem também gera sustentação e você vai entender isso já já. Essas linhas que você vê na imagem são as linhas de corrente. Elas representam o trajeto percorrido pelo ar quando passa pelo aerofólio. Observe aqui no extradorso. As linhas de corrente tendem a ficar cada vez mais próximas umas das outras, o que está relacionado com o aumento de velocidade nessa região. As linhas mais distantes do perfil têm um espaçamento maior entre si e tendem a ficar cada vez mais retas. Já no intradorso é diferente. As linhas começam mais distantes e tendem a voltar ao espaçamento normal. Quando as linhas se aproximam, há um aumento de velocidade e uma redução na pressão. Este efeito é explicado pelo princípio de Bernoulli, que pode ser observado quando você borrifa seu desodorante. A mistura de gases e desodorante é acelerada quando passa por aquele furinho minúsculo, gerando assim um jato. Nós não podemos dizer que uma maior velocidade gera uma menor pressão, porque as duas coisas acontecem de forma simultânea. Mas eu te disse lá no início do vídeo que perfis simétricos também geram sustentação. Isso ocorre porque quando variamos o ângulo entre o perfil e o escoamento, famoso ângulo de ataque, o ar é forçado a fazer curva da mesma forma. E é aí que está o segredo. O que causa as variações de pressão são as curvaturas. E o que dá origem à força que faz o avião voar é a diferença de pressão. Eu acho que você já está saturado de tanta informação. Então vamos para o experimento. Eu vou usar uma colher para resumir tudo que eu te expliquei. A água saindo da torneira representa o fluxo de ar
e a minha colher é o perfil aerodinâmico da asa do avião. A diferença é que aqui não é vertical, mas o efeito é o mesmo. Quando a água passa pela superfície curva da colher, ela gera uma pressão menor do que a pressão atmosférica, produzindo uma força que faz a colher ir para o lado, que no caso do avião, ele vai para cima. Acho que já deu para entender, mas deixa eu te explicar só uma última coisa. Sabia que as asas dos carros de Fórmula 1 funcionam da mesma maneira? Pois é, a diferença é que elas são invertidas. Se você não entendeu alguma parte, pergunta aqui nos comentários que eu te explico melhor. Esse aqui já é o terceiro vídeo do canal. Se você ainda não viu o que eu falo sobre o quanto custa um acidente de Fórmula 1 e o que eu explico sobre o que é a fibra de carbono, clica aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!